Olá, sejam muito bem-vindos ao Orienta Psi, o ponto de encontro do psicólogo e da psicóloga no Brasil. Este é o primeiro módulo do curso sobre avaliação psicológica, em que abordaremos os princípios básicos dessa prática de nossa profissão. O sistema Conselho de Psicologia tem como função principal, de acordo com a Lei 5.766 de 71, orientar, fiscalizar e regulamentar o exercício profissional do psicólogo no Brasil. Assim, o Estado brasileiro incumbe a essa autarquia federal a realização de ações que garantam a qualidade dos serviços prestados pelos psicólogos à população brasileira, o que inclui a avaliação psicológica, que é uma das prerrogativas desses profissionais. E o que é avaliação psicológica? A avaliação psicológica é compreendida como um amplo processo de investigação, no qual se conhece o avaliado e a sua demanda, tendo o intuito de programar a tomada de decisão mais apropriada ao psicólogo. Especialmente, a avaliação psicológica refere-se à coleta e interpretação de dados, obtidos por meio de um conjunto de procedimentos confiáveis, entendidos como aqueles reconhecidos pela ciência psicológica. Trata-se, portanto, de um processo técnico e científico realizado com pessoas ou grupos, de que, de acordo com cada área de conhecimento, haverá uma metodologia específica. Ela é dinâmica e constitui-se em fonte de informações de caráter explicativo sobre os fenômenos psicológicos, tendo a finalidade de subsidiar os trabalhos em diferentes campos de atuação do psicólogo, dentre eles saúde, educação, trabalho e outros setores que se fizer necessário. A avaliação requer um planejamento prévio, cuidadoso e de acordo com as demandas e os fins a quais ela se destina. Segundo a Resolução 007 de 2003, os resultados das avaliações devem considerar e analisar os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no psiquismo, com a finalidade de servirem como instrumentos para atuar não somente sobre o indivíduo, mas nas modificações desses condicionantes, desde a formulação da demanda até a conclusão do processo. Cabe enfatizar que os resultados das avaliações psicológicas têm grande impacto para as pessoas, os grupos e a sociedade. O processo de avaliação psicológica apresenta alguns passos essenciais para que seja possível alcançar os resultados esperados. A saber, levantamento dos objetivos da avaliação e particularidades do indivíduo ou grupo a ser avaliado. Tal processo permite a escolha dos instrumentos e estratégias mais adequadas para a realização da avaliação psicológica. Coleta de informações pelos meios escolhidos, seja entrevistas, dinâmicas, observações, testes projetivos e objetivos psicométricos, entre outros. É importante salientar que a integração dessas informações deve ser suficientemente ampla para dar conta dos objetivos pretendidos pelo processo de avaliação e a solicitação inicial para o processo. Não é recomendada a utilização de uma só técnica ou um só instrumento para avaliação. Integração das informações e desenvolvimento das hipóteses iniciais. Diante dessas, o psicólogo pode constatar a necessidade de utilizar novos instrumentos ou estratégias, a modo a refunar ou elaborar novas hipóteses. Indicação das respostas à situação que motivou o processo de avaliação e comunicação cuidadosa dos resultados, com atenção aos procedimentos éticos implícitos e considerando as eventuais limitações da avaliação. Nesse processo, os procedimentos variam de acordo com o contexto e propósito da avaliação. Compete ao psicólogo planejar e realizar o processo avaliativo com base em aspectos técnicos e teóricos. A escolha do número de sessões para sua realização, das questões a serem respondidas, bem como de quais instrumentos ou técnicas da avaliação devem ser utilizadas, será baseada nos seguintes elementos. Contexto no qual a avaliação psicológica se insere. Objetivos e propósitos da avaliação psicológica. Construtos psicológicos a serem investigados. A adequação das características dos instrumentos e ou técnicas aos indivíduos avaliados. Condições técnicas, metodológicas e operacionais do instrumento de avaliação. Habilidades e competências do avaliando. Esclarece-se que cabe ao psicólogo analisar criticamente os resultados obtidos, com o intuito de verificar se realmente fornecem elementos seguros e suficientes para a tomada de decisão nos variados contextos de atuação profissional. Dentre eles, situam-se a psicologia clínica, a de saúde, hospitalar, psicologia escolar, educacional, neuropsicologia, psicologia forense, organizações de trabalho, psicologia do esporte, social, comunitária, no trânsito, orientação e aconselhamento profissional, dentre outras. Algumas competências específicas são importantes para que a avaliação psicológica seja bem fundamentada e realizada com qualidade e de maneira apropriada.
Reconhecer o caráter processual da avaliação psicológica. Conhecer a legislação referente à avaliação psicológica brasileira, dentre as quais as resoluções do CFP e o Código de Ética Profissional do Psicólogo. Ter amplo conhecimento dos fundamentos básicos de construtos psicológicos, dentre os quais podemos destacar desenvolvimento, inteligência, memória, atenção, emoção, dentre outros construtos avaliados por diferentes testes em diferentes perspectivas teóricas. Ter domínio do campo psicopatologia, para poder identificar possíveis alterações, transtornos e problemas graves de saúde mental ao realizar diagnósticos. Ter conhecimento sobre os fundamentos da medida e da psicometria, mais especificamente sobre as questões de validade, precisão e normas dos testes, e ser capaz de escolher e trabalhar de acordo com os propósitos e contextos de cada teste. Ter domínio dos procedimentos para administração, aplicação, levantamento e análise de resultados, interpretação dos instrumentos e técnicas utilizadas na avaliação psicológica, bem como ter condição de planejar a avaliação com maestria, adequando-a ao objetivo, público-alvo e contexto. Ter domínio do processo de elaboração de documentos psicológicos decorrentes da avaliação psicológica, conforme a resolução. Saber comunicar os resultados advindos da avaliação, por meio de entrevista devolutiva e redação de informes psicológicos. É necessário que o psicólogo se mantenha atento também aos seguintes princípios éticos. Ele deverá atuar com responsabilidade por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da psicologia como um campo científico de conhecimento e prática em formação continuada. Utilização no processo profissional apenas de instrumentos psicológicos, testes psicológicos, com parecer favorável do Conselho Federal e que se encontram listados no Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos, o SATEPS. O emprego de instrumentos de avaliação psicológica para os quais o profissional esteja qualificado. Realização da avaliação psicológica em condições ambientais adequadas, de modo a assegurar a qualidade e o sigilo das informações obtidas. Guarda dos documentos de avaliação em arquivos seguros e de acesso controlado. Disponibilização das informações da avaliação psicológica apenas àqueles com o direito de conhecê-las. Proteção da integridade dos testes, não os comercializando, divulgando ou ensinando àqueles que não são psicólogos. Este foi o primeiro módulo do curso de Avaliação Psicológica do Orienta Psi, uma realização do Conselho Federal de Psicologia. Até a próxima!